Agora está gravando. Meu Deus, nosso Pai, nós agradecemos tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nós agradecemos o cuidado que o Senhor tem tido com o seu povo nessa pandemia. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. E que o Senhor nos dê sabedoria para estar absorvendo a Tua palavra, aprendendo de Ti, para podermos estar transmitindo a Sua mensagem, o Seu Evangelho, né, entendendo a aliança do Senhor conosco. Amém. Que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, hoje a gente começa então, né, o panorama do Velho Testamento e o primeiro livro, a Gênesis, né? A Bíblia é didática e Deus começou do começo mesmo, né, que é Gênesis, o livro dos começos. Mas quando a gente fala que Deus começou do começo e que a Bíblia é judaica, ele começou da história de um povo, né? Começou com a criação e passou para a história de um povo. Para a gente entender um pouco como que esse povo foi instruído, Deus deixou para a gente a Tanakh, que é a Bíblia judaica. E a Tanakh é dividida, nós vamos mostrar lá na frente, mas o primeiro grupo de livros é o Pentateuco. E é o que a gente vai começando a estudar hoje. O Pentateuco e a Torá são o mesmo grupo de livros, só que é Pentateuco em grego e Torá em hebraico, né? O significado da palavra Pentateuco é 5 vasos ou 5 rolos. E o significado de Torá é instrução ou lei, mais usado como instrução do que lei, né? Ele é composto de 5 livros, o Pentateuco e a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros não têm esse nome no Pentateuco ou na Torá, são outros nomes. É o primeiro nome de cada livro. Como a gente vai falar de Gênesis hoje, o nome de Gênesis no Pentateuco e na Torá é em princípio, tá? A Tanakh é a Bíblia judaica, né? E nós vamos mostrar lá na frente a formação. Mas o autor principal desses 5 livros é Moisés. Por que a gente fala que ele é o autor principal? Alguns trechos não foi Moisés que escreveu. Por exemplo, em Números 12:3 fala que fala da humildade de Moisés. Não foi ele que falou da humildade dele, foi outra pessoa. Em Gênesis 11:31 e 14:14, cita cidades que não correspondem à época que Moisés existiu. Então, outra pessoa escreveu esse trecho. Outro exemplo é Deuteronômio 34, que fala sobre a morte de Moisés. Também não foi ele que escreveu sobre a morte dele, né? Foi outra pessoa. Espero que não, né? Dá até medo. Nenhuma autoridade antiga questiona a autoria do Pentateuco. O autor realmente foi Moisés e é citado em vários versículos da Bíblia o Pentateuco como o livro da lei de Moisés, né? Ou Moisés e os profetas, que é como Jesus fala no Novo Testamento. Então, não tem dúvida, foi Moisés. Inclusive José, né? Flávio José, historiador judeu, afirma a autoria do Pentateuco também em 90 depois de Cristo. A Tanakh, que é a Bíblia judaica, é conhecida também como Mikra. Ela equivale ao Antigo Testamento da nossa Bíblia, né? É o mesmo conteúdo, mas a divisão é diferente. Tanakh é um acrônimo ou acróstico. Tá? É Torá, que é o Pentateuco, que a gente já falou que é. Neviim, que são os profetas anteriores e posteriores ao exílio. E o K é o Ketuvim, escritos. São os livros poéticos, né? Os 5 pergaminhos, que é Hamesh Mekilot, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E os livros de relatos. Esdras e Neemias é um livro só, tá? Lá no Tanakh. Só para a gente entender e para introduzir, né? Para a gente entender e para introduzir, que hoje a gente começa com Gênesis. E Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, né? O autor de Gênesis é Moisés.
a data que ele foi escrito é entre 1440 e 1400. Por que essa data ela é reconhecida como a correta? Essa data ela foi calculada a partir de 1 Reis 6:1, que fala que foi escrito 480 anos antes de Salomão iniciar a construção do templo. E a construção do templo aconteceu por volta de 960. Se a gente somar esses dois números, dá 1400. Só que existe uma elasticidade por causa de arqueologia. Então, eles consideram que é entre 1440 e 1400 a.C., a data que foi escrito Gênesis. É um livro que abrange a história desde a criação até aproximadamente 1600 a.C., que é a data da morte de José. E é um livro que contém a criação do mundo, a queda da humanidade e o progresso do mal. Aliás, um progresso grande. A escolha de um homem para dar origem a um povo pelo qual Deus traria a redenção, que é Abraão. Como a matéria aqui que vai ser dada ao longo de uns meses é panorama, então nós vamos fazer um panorama de Gênesis. Primeiramente, levando em conta as informações que nos são dadas em ordem em Gênesis. E depois a gente vai dividir Gênesis em 3 assuntos, que são os assuntos principais tratados lá. Gênesis significa começo, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, e os pontos principais do livro são, em ordem, a criação, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel e a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai, para facilitar didaticamente, separar em 3 assuntos: o começo de todas as coisas, a origem das nações, o princípio de Israel. Então vamos lá. O começo de todas as coisas. A criação. Deus concluiu a obra em 6 dias e descansou no 7º. Vai ser enviado um material para vocês que tem mais informação a respeito disso, inclusive da criação, tá? O segundo assunto da primeira parte é a soberania de Deus. Deus faz com que o jardim funcione, depois que ele cria, ele faz ele funcionar. E determina as leis para a segurança e para o bem-estar do homem. Tá? Olha que interessante que está lá em Gênesis 2, de 5 a 17. Eu vou ler poucos trechos da Bíblia para ela não ficar muito grande. Mas isso vai ser enviado, então vocês dão uma lidinha em casa, porque vale a pena, é instrutivo, é bom. Brotava a água da terra e irrigava o solo. Não tinha chuva, brotava a água da terra. Deus então forma o homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida em suas narinas. E o homem se torna ser vivente. Deus tinha plantado um jardim, então ele faz nascer todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim, Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida e o homem. Ele colocou no jardim o homem para cultivar e cuidar do jardim, e ordenou que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão ele morreria. E realmente nós morremos com a queda, né? E é interessante que Deus coloca um anjo guardando a árvore da vida, porque se Deus não colocasse esse anjo guardando essa árvore, a gente ia ser eterno pecador. Então não teria salvação, né? Deus colocou um anjo e esse anjo guarda essa árvore até hoje. Em Gênesis 2:18, Deus declara que não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz alguém que o auxilie e corresponda, que é a mulher. Mas é interessante porque na criação, quando Deus cria o homem, ele cria homem e mulher. Então, é interessante estudar. Quando a gente for estudar livro por livro, a gente entra em detalhe, porque é só um panorama. Mas é bom a gente ler com um olhar crítico, né, mesmo, e entendendo como que as coisas foram criadas por Deus. Deus criou homem e mulher, e depois ele separa o homem da mulher.
né? Separa a mulher do homem. Em Gênesis 2:19, o homem nomeia os animais. E Deus mandou que o homem dominasse a criação, né? Lá em Gênesis, em 2:18, ele comunica que ele vai criar a mulher, e em 2:22 ele cria a mulher. Né? O item 2 é a origem das nações. As nações começam com a queda e a punição. Deus deu liberdade ao homem e se relacionou com ele lá no Éden. Mas o homem ultrapassou os limites estabelecidos por Deus e quebrou esse relacionamento, né? E a consequência da quebra desse relacionamento, né, que foi o pecado, que é o pecado, a quebra, foi a punição. Deus deu como punição para a serpente. Ele colocou inimizade entre a mulher e a serpente. E se fosse para escolher um versículo de Gênesis, eu escolheria Gênesis 3:15, que ele fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher. A sua descendência ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas este lhe ferirá a cabeça. Então Jesus já é previsto em Gênesis, né? Deus já sabia desde sempre que Jesus iria vir para ser o nosso Redentor e Salvador. Mas lá em Gênesis 3:15 ele já declara, né, que é Jesus que vai vir e vai ferir a cabeça da serpente. A punição da mulher está lá em Gênesis 3:16, multiplicarei seu sofrimento na gravidez e com sofrimento dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Em Gênesis 3:17 ele dá o castigo do homem. Maldita é a terra por sua causa e com sofrimento você se alimentará dela todos os dias. Haverão espinhos e ervas daninhas. E você terá que se alimentar das plantas do campo. Com suor você comerá o seu pão até que retorne ao pó. Então aí começa a punição, a queda, né? E vem a promessa e a graça. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então a graça se estendeu à humanidade quando Deus anunciou em Gênesis 3:15 que a semente da mulher iria criar a cabeça da serpente. Por isso que é a origem das nações, na queda e na punição, na promessa e na graça. E a gente vai para o terceiro item, que é o princípio de Israel. O princípio de Israel, a gente tem a aliança que Deus faz com Abraão, o plano de redenção, né? E um modelo do plano de redenção é o que aconteceu com Agar, o povo de Deus, que um exemplo é o que ele fez com Ló, a obra de Deus na vida da família de Ló, a obra de Deus em uma família, né, que é o início de Israel, Isaac e Rebeca, e a obra de Deus entre todas as nações, que é o modelo de Jacó, Tamar e Potifar. Agora vamos item por item. Por que o princípio de Israel veio com aliança? Deus escolheu um homem, né, Abraão, pai da fé, e propôs a ele, falou, Abraão, sai da sua terra, larga a sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Abraão pegou Sara e Ló, era para ele largar a parentela, mas ele levou Ló com ele, ok. Né? Não deu muito certo, mas Deus não interfere. E Deus faz uma aliança com Abraão e Sara através do filho deles, Isaac. Né? Abraão é o pai de todas as nações, né? De toda a igreja de Deus. Por que o plano de redenção a gente toma como modelo Agar? Agar foi mandada para o deserto, Ismael estava humilhando Isaac. E Sara então chama Abraão e fala para ele, olha Abraão, Agar é minha escrava, Ismael é seu filho, tudo bem. Mas ele tá fazendo bullying com Isaac. Isso não tá dando certo. A diferença de idade é relativamente grande. 14 anos. E é complicado isso. Um menino de 15 anos, por exemplo, fazer bullying com um de 1 ano. Isso não tá dando certo. Um de 16 fazer bullying com um de 2.
e você vai mandar Agar para o deserto. E Abraão ficou agoniado com aquilo, mas Agar era escrava de Sara. Então ele mandou. Ele mandou, mas olha que interessante, o plano de redenção de Deus para Agar e Ismael. Tudo que Deus prometeu para Isaac, ele deu também para Ismael. Só que o plano de salvação de Deus, né, e a promessa da aliança de Deus com Abraão era para o filho legítimo. Então era para Isaac. Mas ele deu 12 filhos para Ismael, do mesmo jeito que ele deu 12 tribos para Jacó, né? E ele deu sobrevivência para Ismael, né? Então Agar e Ismael sobreviveram no deserto, porque o plano de redenção de Deus é salvar a todos, né? Infelizmente não são todos os salvos, mas o plano, a vontade de Deus é que todos sejam. O povo de Deus. Olha o que Deus fez na vida de Ló. Deus escolheu um povo. E Ló estava no meio desse povo. Ele saiu junto com Abraão e Sara. Então, apesar deles terem separado e Ló ter ido para um lugar que foi totalmente tomado pelo pecado, que era Sodoma e Gomorra, Deus manda os anjos dele irem lá. O próprio Jesus estava com Abraão e Sara, e os anjos do Senhor foram até Sodoma e Gomorra e resgataram Ló daquele lugar ali e daquela consequência do pecado, né? As duas cidades acabaram em fogo, mas a família de Ló foi resgatada. O povo de Deus foi resgatado dali. A obra de Deus em uma família. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. E Deus já tinha falado, já era a revelação de Deus, que o maior serviria ao menor. Não precisava da interferência de Rebeca, isso ia acontecer. E aconteceu. A obra de Deus em uma família começou quando Isaac e Rebeca tiveram Esaú e Jacó. Jacó teve os 12 filhos homens, que no futuro ele mudou de Jacó para Israel, né? O nome dele foi substituído por Deus. E as 12 tribos de Israel, então, são os 12 descendentes de Jacó, né? É a obra de Deus em uma família. E a obra de Deus entre as nações, a gente tem como exemplo Jacó, Tamar e Potifar. Por que a obra de Deus entre as nações começa com Jacó? Porque ele é pai das 12 tribos. E essas 12 tribos, apesar de terem uma só origem, elas ramificaram, né? E de Jacó veio Judá, que é a descendência de Jesus. E por que Tamar? Tamar casou com o filho de Jacó, só que o procedimento de era muito errado. Então Deus tirou a vida de recolheu. Era no filho de Judá. Desculpa, gente. Jacó era pai de Judá. Judá era sogro de Tamar. Então o filho de Judá, que era marido de Tamar, tinha um procedimento ruim. Deus recolheu Tamar, então, conforme o costume da época, casou com o segundo filho de Judá, porque não tinha dado filhos a Tamar. Só que o segundo filho de Judá também não deu filhos a Tamar. O nome dele era Onã. Ele também não deu filhos a Tamar. E Deus, devido ao procedimento dele errado, também recolheu ele. E Judá tinha um terceiro filho, mas era bem mais jovem do que os outros 2. E aí Judá começa a enrolar Tamar. Sabe, demora, não entrega o filho, e o tempo vai passando, Tamar vai envelhecendo, e começa a ficar desesperada, porque não tinha descendente. E aí ela arma um plano, sabe? Falou, quer saber de uma coisa, eu vou ter um filho sim. Se eu não posso ter um filho com o meu cunhado mais novo, eu vou ter um filho com o meu sogro. Ela se fez passar por prostituta e engravidou de Judá. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, ele mandou apedrejar e queimar ela.
Só que quando ele soube, né, ela prova para ele que o filho é dele, ele cai em si e fala, gente, Tamar está sendo muito mais justa do que eu estou totalmente errado. E Tamar tem 2 filhos, ela tem um casal de gêmeos, né? Um deles é o Pérez. E Pérez também está na ascendência de Jesus. Jesus é descendente de Tamar, de Judá, Tamar e Pérez. E o terceiro personagem, né, que a gente pega como modelo para dar um exemplo da obra de Deus entre as nações é Potifar. José é levado cativo para o Egito, e lá no Egito ele é o capitão da guarda. José é escravo e é levado por Potifar para ser um trabalhador na casa dele, né? Então Potifar é que dá a oportunidade de José fazer uma revelação de sonho para o faraó e se tornar o segundo homem do Egito, né? Então a obra de Deus entre as nações passa por Jacó, Tamar e Potifar. E a gente chega no último capítulo de Gênesis, né? O final de Gênesis é uma grande profecia messiânica de Jacó. E fala assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Siló é um nome próprio e também significa mensageiro, tá? Então, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Olha que bonita essa profecia. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Está lá em Gênesis 49, 10. Então, Jacó morre e ele é sepultado em Macpela, junto com Lia e as outras esposas, Abraão, Sara e as outras esposas, Isaac e Rebeca. Então, ali são sepultados os patriarcas, né? E, no finalzinho, José mostra a sua grandeza, não perseguindo seus irmãos após a morte de Jacó. E ele morre e acaba Gênesis dessa forma. Então, hoje, isso que a gente tem para falar sobre Gênesis. Se alguém tiver alguma pergunta, abre o áudio e questione e a gente tenta responder. Se não conseguir, a gente manda a resposta por e-mail posteriormente. E é isso aí. Obrigada.